Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, no teu coração, na tua vida. Isso mesmo, Jesus está vivo, vivo, ressurreto. Esteve aqui no mundo, realizou a obra de redenção da humanidade e agora é crer nele. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém passar por mim, salvar-se-á. E depois em outras partes. Mas Jesus é a porta da salvação eterna. Nós estamos falando sobre o povo de Israel e as afrontas dos filisteus a eles. E Golias era o guerreiro dos filisteus que apavorava todo mundo. Então ninguém se dispôs a combater o Golias. Imagina derrubar um gigante de quase 3 metros de altura. Isso mesmo, 2 e tanto, quase 3 metros. Imagina quem vai se atrever a isso. O que aconteceu? O Davi disse: eu vou. Mas ele não disse eu vou sozinho. Ele disse eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o grande segredo. É conhecer a Deus. É ter comunhão com Deus. É ouvir a sua palavra. As palavras saídas do Senhor Deus são palavras de vida. São palavras que curam. Isso mesmo, porque onde houverem pessoas ou houver alguém ouvindo a palavra de Deus, o Espírito de Deus está ali presente. Vamos fazer a oração do agradecimento, como sempre, iniciando o nosso programa, no reconhecimento da presença de Deus, não é? De que tudo que é bom vem dele, todas as coisas, não é? A ele seja dada a glória. Então, vamos agora entrar diante do Senhor Deus em oração e vamos iniciar agradecendo. Ore comigo. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial, Senhor, contemplando a Tua palavra, contemplamos, Senhor, as Tuas grandezas, entramos no campo sobrenatural. Sim, pois é dele que vem, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo, Senhor Deus, que não está ao alcance de um ser humano. Então o Senhor opera. E como o Senhor diz, operando eu, quem impedirá? Pai, nosso Deus, entramos em agradecimento para te dizer ao Senhor: graças damos pelo dom da vida. Graças damos pelo ar que respiramos. Graças damos, Senhor, pela tua bênção, pelo teu zelo, pelos teus cuidados. Desde o ar que respiramos, reconhecemos. Tudo foi criado pelo Senhor. Pai, Pai Celestial, nós damos graças pela tua criação, porque somos obras das tuas mãos. Agradecemos acima de tudo, porque o Senhor nos deu a Jesus, enviou Jesus do céu a este mundo, para que ele, como um cordeiro sacrificial, resgatasse, Senhor, a nossa vida. Sabemos que só o sangue de Jesus lava e purifica pecados. Sabemos que o sangue de Jesus foi o preço, o altíssimo preço que o Senhor pagou pela vida humana. Pai, nós rendemos graças. E sabemos que muito mais que isso, embora a salvação eterna seja o maior bem, o bem de um valor que nenhum ser humano pode pagar. O Senhor não aceita o resgate de ninguém, por dinheiro, nem por prata, nem por bens. Foi o sangue de Jesus que o Senhor deu, entregou, para que a porta fosse aberta e aqueles que creem e crerem, Senhor, tenham então acesso à tua presença. Nosso Deus, agradecemos sim por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai, muito obrigada. Graças damos pela salvação eterna, pelo teu mover, pelo teu poder. Graças damos, Jesus, porque o Senhor é o príncipe da paz e tem prazer na vida humana, tem prazer em abençoar. Que o Senhor seja engrandecido e glorificado. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Queridos, Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa. Agora a bênção, ela vem do céu, não é? Vem do Senhor Deus. E o Davi entendeu. Davi, desde menino, Davi do povo de Israel, e Davi tinha uma comunhão com Deus. Enquanto os irmãos estavam se preparando tão somente para as coisas terrenas, o Davi, que cuidava também dessas coisas, estava lá no pasto, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Pois é, os olhos de Deus foram sobre ele, porque ele adorava a Deus. Davi foi um homem de oração. Davi foi um homem de louvor. E aí chegou aquele momento, então, e o Davi, ele então se dispõe a lutar, guerrear contra Golias. Mas quando ele faz a pergunta, aquele grupo de homens que estava ali na concentração, e todos foram unânimes em dizer o que quem vencer o Golias, derrotar esse gigante, vai casar com a filha do rei. Era tudo que os rapazes queriam, né? Vida de príncipe. E aí, o Davi então se dispõe a ir a essa guerra. Mas quando ele fala que ele vai com o Senhor dos Exércitos, ou seja, o Deus que tem um povo aqui na terra que guerreia, e os anjos poderosos que estão a seu serviço em todo o tempo. Então, o Davi, ele expõe, né, seu plano e diz: eu vou lutar contra ele, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí o irmão mais velho de Davi ouve e fica revoltado com ele. Como dissemos no início do programa, os olhos de Eliabe, o irmão de Davi, eram naturais. Ele não tinha fé que Davi tinha. Ele não tinha comunhão com Deus que Davi tinha. Isso é lamentável, mas é uma realidade. Às vezes você olha uma pessoa assim, extremamente religiosa, você acha que ela tem uma fé sobrenatural. E às vezes uma pessoa tão simples, uma criança, quase uma criança, tem uma fé verdadeira. Porque o coração só Deus conhece. Ninguém conhece o coração humano, por mais que as pessoas digam que conhecem. Você vê que o ser humano às vezes é uma caixinha de surpresas. E às vezes é uma bomba escondida. Mas aí um dia ela estoura. E o Davi então disse: eu vou lutar contra ele. Aí logo o irmão de Davi, eu vou até ler as palavras dele aqui, do Eliabe, irmão mais velho de Davi. Aí diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Tá vendo? Interessante, ninguém se dispõe a lutar. Eles estão na concentração, mas ainda não estão com coragem de enfrentar o Golias. E ele diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu não vou sozinho, eu vou com Deus Todo-Poderoso. Quando a pessoa se prepara para uma batalha, porque quem crê em Jesus Cristo vivo, ressurreto, não foge das guerras. Se alguma guerra se levantar contra ele, ele vai, mas não vai sozinho. Queridos, a oração, a comunhão com Deus, mas não palavras jogadas no ar, não palavras metódicas, pré-programadas, repetitivas, mas sim oração conforme o Senhor Deus ensina, como a palavra nos ensina. Esse é o ponto-chave da oração. Muitas pessoas dizem: eu oro o dia inteiro, eu converso com Deus. Não precisa orar o dia inteiro. Basta ter o espírito, o coração ligado a Deus. Meditar na palavra. E a palavra é viva assim, estar trabalhando no coração. Seus sentidos estão no seu trabalho, mas seu coração está leve, porque está cheio de Deus. Agora, orar é necessário, sem dúvida alguma.
Tem que ser uma prática constante. O Senhor Jesus mesmo falou sobre isso. Então Davi, ele tinha uma comunhão com Deus que os irmãos não tinham. Então o irmão dele escuta falar e logo vai. Então eu vou voltar aqui. Então, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Viu? O pai tinha pouquinhas ovelhas. Você largou na mão de quem? Estão lá no campo, lá no deserto. Aquele grupinho, aquele pouquinho, aquela manada pequenininha, aquele pouquinho de ovelhas. Com quem você deixou? Veja bem. Aí ele diz assim: bem conheço, ele continua falando, o irmão de Davi. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ou seja, você veio aqui foi para torcer aí por essa guerra, você veio aqui para ver algo diferente. Não sabia nada, tadinho. Coitado, pobrezinho. Tinha noção do coração de Davi, cheio do Espírito de Deus e o Senhor Deus, porque se Deus usasse outro gigante para combater o Golias, seria de igual para igual. Ou seja, seriam ambos do mesmo nível. Então não haveria milagre algum. Só que Davi tocava o coração de Deus. Então Deus vai usar o Davi. E aí ele diz: então disse Davi, pobrezinho do Davi, olha as perguntas dele. Que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? Ou seja, o que foi que eu fiz? Não está aí a situação não está aí estabelecida, a situação não está aí gravíssima. Quem vai lutar contra esse Golias? Ninguém se dispõe a lutar. E desviou-se dele para outro, e falou aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Então agora o Saul ouviu. Porque até então ninguém havia se disposto a lutar. Estavam todos reunidos, mas apavorados. Quem vai? Ninguém ia. Quem vai? Ninguém ia. Se numa casa não houver a princípio, que se levante para servir a Deus, como é que o poder de Deus vai habitar naquela casa? Como é que a desgraça será impedida? Sim, porque uma coisa é uma casa que tem um diante de Deus, a princípio Vamos lá. Um guerreiro de oração, que se disponha verdadeiramente a ser vaso, instrumento nas mãos de Deus para abençoar. E foi o caso de Davi. Então, a notícia se espalhou. Olha, tem um jovenzinho que está dizendo que vai. E ele vai com o poder de Deus, que ele vai lutar contra esses gigantes. Aí o Saul manda chamar o Davi, e o Davi aparece. E aí o Saul é muito interessante, porque o Saul veste a armadura, a vestimenta de guerra de Saul. Saul é grandalhão, bem grandão. E o Davi pequenininho. Aí o Saul apanha a armadura dele, a veste de guerra, e manda vestir no menino. Só que aquilo fica tão grande, tão pesado, que ele não consegue nem se mexer. Cada um tem a sua forma. Deus conhece cada um. E às vezes aquele que parece o gigante, não é por ele que vem a vitória. Porque Deus vai lá no coração. Nada contra os altinhos. Mas aqui era algo fora de série. Fora da realidade. O Golias era um mega gigante. Um homem e guerreiro.
E o próprio Saul, que era alto, também não quis lutar contra ele. Não teve coragem. Porque sozinho enfrentar um problema grave é complicado. Mas quando o coração, quando a fé está acesa, firme, a história muda. E foi o que aconteceu. O Davi disse: não, o rei, deixa. Tipo, eu vou do meu jeito, eu vou com o meu Senhor, meu Deus vai comigo. E aí ele vai, apanha 5 seixos no rio, mas usa apenas uma pedra. E ele vai com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai com ele. E quando ele joga a pedra, ele não joga sozinho. Ele joga na força do Senhor dos Exércitos. Ele joga como se deve fazer. Ele foi com Deus, ele não foi sozinho. E aí, aquela primeira pedra e única pedra é lançada tão certeira e tão forte, que não podia ser a força de uma criança, de um menino, de um jovem. Era a força sobrenatural de Deus. E você sabe que aquela pedra, então está aqui, ó, Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Você encontra isso na Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Samuel. E a história começa no capítulo 17, iniciando no verso 48. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Importante é isso, é matar aquela raiz do câncer. É matar aquela maldição que trouxe a miséria. Mas como fazer isso? São gigantes que derrotam muitas vidas. Você imagina uma mega empresa que vai a uma falência, centenas ou até milhares de empregados e desempregados agora, dívidas, fracasso, vergonha, humilhação. Deus não quer isso na vida de ninguém. Uma pessoa que era super saudável, agora numa cadeira de rodas, numa cama, dependendo de quem leve alimentos à sua boca. Deus não quer isso na vida de ninguém. São gigantes que se levantam na vida das pessoas. O Davi era um menino, mas ele andava com Deus. Ele estava espiritualmente de pé. Ele alimentava uma fé. Enquanto ele cuidava das ovelhinhas do seu pai, ele tocava instrumentos para Deus. Ele louvava a Deus. E você? Há cristãos que acham muito oferecer um culto no domingo a Deus. Quando você se apresenta a Deus, você recebe virtude, poder. Você recebe a palavra viva, que se você colocar dentro do seu coração, é o poder e a força. É o revestimento. Você recebe literalmente o poder do Espírito Santo. Então, queridos, de repente há que se rever tudo isso. A forma como se anda com Deus. Ou crê ou não crê, mas se crê, vai como Davi foi, numa comunhão perfeita com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos à outra parte do programa e voltamos a seguir. E lembrando, temos a oração da fé. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Você está ouvindo o programa
Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E chegou o momento, esse é o momento da oração, é o momento em que devemos abrir o coração e derramá-lo assim diante de Deus, contar para Ele, pedir essa ajuda, entregar mesmo, dizer: Senhor, toma a frente da minha batalha, como o Davi fez. Vamos orar, ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, nós sabemos, reconhecemos a Tua existência, o Senhor que criou todas as coisas, este imenso universo. O Senhor, o mesmo Deus a quem o Davi pediu socorro. E o Senhor atendeu. E sabemos que o Senhor não envelheceu, o Senhor não mudou. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, Senhor, teus filhos te buscam, teu povo clama a ti. E eu uno a minha fé com cada um, Senhor, que está enfrentando um momento difícil, que tem um problema, Senhor, que a olhos humanos é muito difícil, ou algo, Senhor, tão sério, tão grave, que aos homens é impossível, e a própria ciência. O poder de Deus venha sobre essa vida. Nosso Deus, é pelo nome de Jesus. Senhor, nos valemos neste momento do Calvário, pois lá o Senhor entregou Jesus ao sofrimento em nosso lugar. E, Senhor, está escrito que Jesus, Ele levou as nossas dores. Então o Senhor carregou esse mal. Jesus, opera agora. Opera agora, Jesus, queimando a raiz de um câncer. Vá queimando, Jesus, essas raízes. Senhor, desfazendo todas as obras malignas. Jesus, alguém que estava debaixo de uma cobertura de bruxaria, cuja vida, Senhor, estava completamente destruída. Sim, Jesus. Senhor, e alguém que a vida retrocedia, em todo o tempo estava retrocedendo, vem agora, Jesus. Opera com o teu poder e desfaça todo o mal, pois dizemos como Davi, que este mal saia em o nome do Senhor dos Exércitos, e nós sabemos que é o nome de Jesus, e dizemos, em nome de Jesus, todo mal saia. Todo mal saia, todo mal saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pela Tua bênção, nós agradecemos pelas Tuas mãos estendidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, chegamos ao final de mais um programa. Receba essa bênção. Deus te abençoe. Quem nos ouve pela Rádio Metropolitana, tenha um excelente final de semana. E lembrando, domingo é o dia de ação de graças. Estamos aqui na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. E muita paz no teu coração. Fique com a bênção de Deus. E até o nosso próximo encontro. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.